Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o seguinte: se eu estou salvo, por que é que eu continuo ainda aqui neste mundo? Bem, se você ainda não crê no Salvador, a sua primeira razão para estar ainda aqui nesse mundo é conhecer a imensurável graça de Deus e ser salvo pela fé em Jesus. Mas se você já for um salvo em Cristo, se já tiver recebido o perdão de todos os seus pecados e a vida eterna, que é uma condição total e suficiente para você ir ao céu, então a sua pergunta é a pergunta também de muitos cristãos: se eu estou pronto para ir para o céu, por que Deus me deixa aqui, nessa droga de mundo, onde é tudo tão difícil, existem doenças, crimes, mortes e tanta coisa? Bem, eu creio que nós estamos neste mundo por duas razões, além daquela que é conhecer mais do amor e da graça de Deus, algo que nós não conseguiríamos no ambiente sem problemas, que é o céu. Então nós estamos aqui no lugar de Cristo agora, neste mundo, assim como Ele está agora no nosso lugar, diante de Deus no céu. Nós devemos andar como Ele andou aqui e viver por duas das razões pelas quais Ele viveu aqui. Primeiro, e antes de qualquer coisa, Ele esteve nesse mundo para a glória de Deus. Foi essa a primeira razão da cruz também, da obra de Cristo, foi que Deus fosse glorificado naquilo que dizia respeito ao pecado. Ainda que nenhum homem viesse a crer e aceitar o Evangelho, ainda que ninguém fosse salvo, mesmo assim a obra de Cristo na cruz teria glorificado a Deus acerca do pecado. Ele veio primeiro para tirar o pecado do mundo. Mas agora nós podemos também nos dar por privilegiados por Deus ter desejado incluir nos seus propósitos eternos a segunda razão de ele estar aqui, de o crente estar aqui. Primeiro, a segunda razão de Jesus ter estado aqui, agora a segunda razão do crente estar aqui. A segunda razão de Jesus ter vindo ao mundo foi para que a casa de seu Pai ficasse cheia de filhos e que isso fosse de gozo para ele, razão pela qual o Senhor enfrentou a cruz. Hebreus 11. Quando ele vir a obra da sua alma, Isaías 53, ele ficará satisfeito. Portanto, quais eram as duas coisas que o Senhor trazia sempre diante de si? Glorificar a Deus e salvar pessoas. Quais são as duas coisas que nós temos diante de nós como crentes no Senhor Jesus Cristo? Os discípulos, em alguns momentos, buscavam por coisas materiais, por coisas como poder, reconhecimento, etc. Pedro queria saber o que eles, que haviam deixado tudo, iriam ganhar com isso. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Mateus 19, 27. Os trabalhadores que foram contratados primeiro estavam esperando por um melhor salário na parábola do Senhor. Estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mateus 20, 12. Uma mãe, uma vez, pediu que os seus 2 filhos, discípulos de Jesus, fossem colocados em uma boa posição. Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino, pediu ela, em Mateus 20, 21. Outros ficaram bravos, pois cada um queria um lugar de honra. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mateus 20, 24. Mas o servo verdadeiro mostrou a eles, o servo verdadeiro, que é o Senhor Jesus, mostrou a eles que o lugar que eles deveriam ter nesse mundo era o lugar que ele teve. E enquanto muitos buscam por coisas e posição, por coisas materiais e lugares de poder nesse mundo, quem são aqueles que seguem a Jesus e o que eles buscam? Veja o último versículo de Mateus 20. São aqueles que encontraram o que realmente necessitavam. Aqueles que eram cegos e que não pediram por coisa alguma além de ver. Era tudo o que eles queriam, ver. O servo cego de Isaías podia curá-los e ser um exemplo que eles poderiam seguir. O mesmo deveria acontecer conosco. Eu pergunto, nós temos esses mesmos 2 objetivos diante de nossos olhos, diante de nós? Eu poderia mencionar mais de uma centena de coisas, no meu caso, que estão tentando desviar os meus olhos do caminho que eu deveria seguir. Que caminho é esse? Os passos de Jesus. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. E eles o seguiram,
Mateus 20, 32 a 34. Finalmente, existe ainda mais uma razão para ainda continuarmos aqui neste mundo, e é a mesma para muitas coisas que nos acontecem e não entendemos. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o peito de Jesus. Aí ele disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21, de 20 a 22.